Olá, meu nome é Maria Cristina Volpe. Eu queria agradecer à comissão científica que aceitou a minha proposta de comunicação. O texto que eu vou falar se chama Viajar para Ver e Ver para Me Instruir. Aspectos da formação de Sofia Magno de Carvalho. Quando Maria Sofia Pinheiro Jobim Magno de Carvalho foi contratada, em 1949, pelo diretor da Escola Nacional de Belas Artes da Universidade do Brasil, para ministrar a cadeira de indumentária no Departamento de Arte Decorativa, já era reconhecida como especialista em indumentária. Entre 1922, ano em que concluiu a escola normal, e seu ingresso na EMBA em 1949, Sofia acumulou experiências diversas que contribuíram para a construção dos saberes que iriam distingui-la. Entre os anos 1961 e 63, se daria sua formação universitária no curso de museus do Museu Histórico Nacional, já idosa e com a carreira consolidada. Essa formação tardia, feita com o objetivo de cuidar do seu Museu de Indumentária e Antiguidades, fundado em 1960 em sua casa, teria um impacto menor em sua vida profissional. Para identificar os percursos de sua formação, utilizamos documentos que fazem parte da coleção Sofia Jobim Magno de Carvalho do Museu Histórico Nacional e a seção Arte Técnica da Revista da Semana, assinada por Sofia entre 1936 e 41, com um forte componente autobiográfico e biográfico. Sua introdução como colunista é feita nesses termos. Percebemos uma vasta cultura artística na professora normalista, ex-aluna da Escola de Belas Artes. Sentimos que a senhora Magno de Carvalho conhece em todos os seus aspectos o desenho geométrico, a anatomia plástica, a história da civilização. Vem dedicando-se há muitos anos à história da indumentária com um carinho e entusiasmo inexcedíveis. Com um texto pautado na retórica das revistas de moda, a seção trazia as novas tendências da moda europeia, croquis e moldes de sua lavra. A preservação de documentos em detrimento de outros, discursos oficiais ou íntimos que enfatizavam aspectos da vida profissional ou pessoal, mostram que a coleção Sofia Magno resulta da escolha deliberada de elementos que destacavam fatos percebidos como importantes e dignos de serem lembrados. Os sentidos que gostaria de ressaltar são narrados em seus escritos ou em textos publicados sobre ela por terceiros. Seus estudos na Escola de Belas Artes, ainda não comprovados, resultam no aperfeiçoamento do traço de suas ilustrações em periódicos a partir dos anos 30. As diversas narrativas criam a ilusão de um sujeito unificado no tempo. Ao discutir a questão das histórias de vida, Bourdieu associa o relato do historiador à do romancista, indiscerníveis no caso da biografia ou da autobiografia. Para ele, ambos tendem a considerar a vida um todo coerente e orientado, segundo intenções subjetivas e objetivas, que flui ordenada numa ordem cronológica e lógica, ao contrário da vida real, pois, como apontou Rob Collier, o real é composto por fatos imprevistos e aleatórios, formando um todo descontínuo com elementos justapostos e singulares. Portanto, o sujeito não é único, absoluto, pois crônicas de lembranças, fragmentos de memória reunidos por ele ou por outros, a partir de intenções e emoções variáveis no tempo, são muitas vezes diferentes dos fatos. Do mesmo modo, a vida não é um caminho com encruzilhadas ou um percurso orientado por uma finalidade. Considerando que todo relato autobiográfico busca persuadir, como aplicar a crítica historiográfica a essas fontes? Diante disso, tomamos esses discursos como problema, pois todo testemunho quer ser acreditado, mas nem sempre traz em si mesmo as provas pelas quais se pode comprovar sua veracidade. Elas devem vir de fora. As narrativas são desconstruídas e encaradas em sua subjetividade, pois omitem ou destacam passagens com o objetivo de construir sentidos. Os fatos da vida privada de Sofia são considerados na medida em que são pontos de inflexão em sua trajetória. Refazer o percurso de formação empreendido por Sofia implica lidar com um conjunto documental bastante variado.
sintetizado por duas tipologias, documentos textuais e iconográficos. Para abordá-los, a opção metodológica foi empregar como ferramenta o uso de cronologias. A cronologia é um método que organiza os fatos documentados em linhas do tempo, seguindo uma métrica contínua. Esse recurso tende a revelar continuidades, exceções, cortes, lacunas ou conflitos daquilo que foi preservado. Do mesmo modo, a cronologia contribui para identificarmos as diferentes ordens de discurso e ação. A unidade escolhida, o ano, dividido por meses, serviu para organizar os eventos encontrados. O desafio do historiador é, portanto, desvendar as intenções veladas, identificar os elementos descontínuos e as justaposições de fatos e compreender as guinadas aleatórias, aquilo que poderíamos identificar como sendo a vida vivida. Aqui pretendemos compreender como e onde Sofia acumulou as competências que a distinguiram como professora da EMBA. As competências em corte, costura e desenho devem ter sido obtidas numa fase anterior, já que faziam parte do currículo das escolas primárias femininas. No Instituto de Educação Peixoto Gomide, em Itapetininga, São Paulo, Sofia estudou literatura, higiene, história geral e do Brasil, pedagogia, desenho, música, ginástica e didática, habilitando-a como professora em escolas secundárias. Em 1923, a perda do pai e da mãe no intervalo de 8 meses levou os irmãos Pinheiro Jobim a se deslocarem para o Rio de Janeiro. No final de 24, Maria Sofia e sua irmã mais velha, Maria Rita, foram aprovadas num concurso público para a Central do Brasil. Entre 24 e 28, período em que consta como escrevente, uma nova virada ocorre, pois conhece seu futuro esposo, o engenheiro Valdemar Magno de Carvalho, que também trabalhava na Central do Brasil, e se casam em 1927. Esses eventos imprevistos, a morte dos pais e a ida para o Rio de Janeiro, redirecionaram o fluxo da vida de Sofia, que se considerava com alma de artista e não se adaptou ao trabalho na Central do Brasil, chegando mesmo a omitir esse aspecto de sua experiência profissional. Ana Oliveira reconstrói essa fase da vida do jovem casal e a trajetória profissional de Valdemar. Entre 27 e 30, o engenheiro chefiou a 5ª Inspetoria da Central do Brasil, situada em Palmira, Minas Gerais, onde se casaram. Em 31, foi exonerado da Central do Brasil em decorrência dos embates políticos que culminaram com a Revolução de 30, por seu apoio a Júlio Prestes. Sua readmissão a partir de 34 inicia um período de ascensão profissional e estabilidade para o casal. Em 32, quando o marido estava desempregado, Sofia inaugurou o Liceu Império, um curso de corte e costura. No mesmo ano, passou a colaborar no Diário Carioca com a coluna Elegâncias, uma estratégia para divulgar seu empreendimento. Sua colaboração na imprensa deve-se a seu irmão Danton Jobim, que teve aí destacada atuação. O período entre 35 e 47 foi decisivo para construir a imagem de Sofia como especialista em indumentária, fase em que Magno de Carvalho ficou responsável pela fiscalização da compra de trens e insumos para a Central do Brasil. Aí se inicia um ciclo de viagens internacionais, quando o casal fez 4 viagens, 3 para a Europa e 1 para os Estados Unidos e Canadá. Na primeira, partiram a 6 de maio de 35 para a Inglaterra, numa visita que durou 8 meses, retornando em janeiro de 36. Salvo breves estadas em Londres e uma ida a York, entre setembro e dezembro, moraram em Didsbury Court, um condomínio de luxo, em Manchester. Como representante do governo brasileiro, é provável que Valdemar tivesse contato com o consulado dessa cidade, onde se encontrava desde 33 Pascoal Carlos Magno, que exerceria grande influência na vida profissional de Sofia a partir de 38. A segunda viagem, de 17 de junho de 36 a 29 de abril de 38, durou 23 meses. Nesse ínterim, o casal realizaria um intenso circuito de viagens a 9 países europeus, conhecendo 107 cidades, visitando algumas delas, como Paris ou Londres, diversas vezes. No final desse percurso, foram à Itália, à Riviera Francesa e a Mônaco, seguindo para Lisboa, de onde voltaram para o Brasil. A crônica dessas viagens é feita por fotos e prospectos e por menções em sua seção na Revista da Semana,
Pois, como prometido, Sofia continuou a enviar material para a arte técnica durante sua estadia na Europa, com um intervalo de cerca de 3 semanas do acontecido, descrevendo não só os tipos femininos e os principais centros de comércio da moda, mas também a vida mundana de cidades por onde passou. Aqui e ali encontramos fragmentos de sua vivência em ambientes frequentados pelas elites europeias, em jantares dançantes, hotéis ou cabarés de luxo, em Londres, Paris e Berlim, nas corridas de cavalo em Longchamp, na França, ou em Ascot, na Inglaterra. Em 1937, foram à Exposição Internacional de Artes e Técnicas Aplicadas à Vida Moderna, que ocorreu em Paris de 25 de maio a 25 de novembro e exibiu, dentre outras, Guernica, de Pablo Picasso. E o que deve ter interessado a Sofia, as últimas criações da alta costura francesa. A jornada vivenciada pelo casal Magno de Carvalho não se restringia apenas a um circuito pelas principais capitais, por cidades pitorescas ou sítios geográficos famosos. Interessava-os também a fruição de bens culturais, os conjuntos arquitetônicos, os museus especializados, os castelos e casas históricos. Atenta a seu interesse confesso, transformaram-lhe seu império, de uma escola de costura, na maior e melhor escola profissional e doméstica do Brasil, Sofia organizou um programa que procurava conjugar as duas faces de sua vida, a privada e a profissional. Assim, visitou escolas técnicas de arte e design londrinas, colecionou postais de trajes regionais e históricos e de museus especializados em arte decorativa. Entre 1938 e 1946, estando Sofia no Brasil, sua carreira profissional mudaria de rumo. O convite para lecionar no Seminário de Arte Dramática do Teatro do Estudante Brasileiro, criado por Carlos Magno, levou-a a se destacar na criação de figurinos históricos para teatro amador, teatro profissional e performance. Na terceira viagem, iniciada em 4 de junho de 1946, Sofia e o marido seguiriam para a Europa novamente, ficando entre Londres e Paris até o final de dezembro. Nessa estadia, Sofia contratou, durante as férias, professores particulares da Central School of Arts and Crafts, em Londres, para estudar indumentária histórica, design de figurino e de design de moda, e obteve referência de um professor inglês de desenho para ter aulas quando voltasse ao Brasil, uma prática já empregada na viagem anterior. Entre mentes, participou, de 4 a 9 de agosto, do 10º Congresso Trienal da Liga Internacional de Mulheres para a Paz e Liberdade em Luxemburgo, uma de suas primeiras incursões em eventos assistencialistas de cunho feminista. Como das outras vezes, precisou conciliar sua intensa agenda social com seu desejo de estudar. Na quarta viagem, em janeiro de 1947, o casal seguiu para os Estados Unidos e Canadá, onde ficariam até dezembro do mesmo ano. Dessa fase são os croquis datados de janeiro e fevereiro de 1947, resultantes de cursos livres ou aulas particulares de modelo vivo e desenho de moda. Não há registro de Sofia como estudante da Trafalgar School of Arts de Nova York, embora o livro didático de Ethel Trafalgar conste em sua biblioteca. A escola era conhecida por disponibilizar para seus alunos uma coleção de objetos oriundos de diversas culturas e uma grande biblioteca, e pode ter atraído a atenção de Sofia. O fato é que a agenda de viagens com Valdemar foi intensa no primeiro semestre, circulando entre os Estados Unidos e o Canadá, mas entre julho e dezembro permaneceram em Nova York. Como conciliar sua vida de casada com sua formação? Ela mesma explica. Na sede de completar um curso minucioso de modas, corri dos grandes costureiros e desenhistas a bibliotecas e museus especializados de Paris e Londres, estudando assuntos da minha profissão. A revista da semana foi o veículo privilegiado para difundir os conhecimentos da professora. O que viu nas vitrines europeias é descrito na mesma fraseologia das cronistas parisienses de moda, cujas palestras ela emulava. A partir de novembro de 1936, referências a silhuetas históricas, tanto no desenho quanto no texto, ou citações a autores especializados,
como o inglês Talbot Hughes, um pintor e colecionador de indumentária histórica, cujo livro faz parte de sua biblioteca pessoal, mostram sua familiaridade com esses temas. Aí, Sofia se situava como artista, comparando-se com Elsa Schiaparelli, a extravagante costureira italiana radicada em Paris, cuja parceria com artistas de vanguarda como Salvador Dalí conferiam às suas coleções um traço surrealista. Na crônica que anuncia seu retorno ao Brasil, Sofia elenca os cursos que fez na Europa: corte, costura, chapéus, luvas, história da indumentária, estilos, anatomia plástica, etiqueta e psicologia da moda. Esses diversos discursos contribuíram para compor a imagem de Sofia como especialista, embora sua experiência empírica tenha antecedido o estudo realizado. Suas aptidões tenham sido desenvolvidas com professores particulares e em livros especializados, não excluindo o fato de que muito do que foi dito não pôde ser comprovado. Sua instrução nos é informada a partir de uma ordem escrita, e tal como a literatura de moda, não necessariamente real. Se o circuito internacional de viagens contribuiu para que Sofia conhecesse escolas técnicas femininas, sua motivação inicial se ajustou em decorrência de fatos aleatórios sobre os quais não teve controle. As injunções da vida profissional e pessoal de seu marido e também sua personalidade, cultura e ambição foram determinantes, aproximando Sofia de uma elite intelectual diletante, conduzindo-a a novas oportunidades profissionais que exerceria inicialmente de forma amadora como professora de indumentária e especialista em figurino histórico. Autodidaxia que resultou de um turismo de luxo e da fruição de bens culturais, pois, como ela mesma afirmou, na minha vida de judeu errante, tive um único escopo: viajar para ver e ver para me instruir. Obrigada.